Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje está lá em 1 Samuel 9, onde o Senhor nos conta, como que foi o primeiro rei, como que aconteceu, o que aconteceu para ser instituído o primeiro rei de Israel. Lá no princípio não havia reis, quem governava Israel era o próprio Deus, o rei dos reis e senhor dos senhores, E ele instituía ali a cada determinado tempo um profeta, para poder guiar o povo. Ele comunicava ao profeta a vontade dele e esse profeta guiava o povo, instruía o povo como andar, o que fazer, o que não fazer, como se portar ali diante das batalhas, porque era uma época de que tinham muitas batalhas, Eles estavam conquistando terras, Deus mandou eles para destruir aquele povo mau ali e tomar conta da terra, Dominar aquele lugar. E aí, quem era o profeta daquela época era o profeta Samuel, E ele foi rejeitado pelo povo, pelos líderes, Tanto ele quanto os filhos. Ele teve dois filhos, E o povo chegou nele e falou: Olha, a gente não quer mais você porque você tá velho. E a gente não quer seus filhos porque eles não seguiram o teu exemplo. Eles são maus, eles são desonestos. Nós não queremos eles para governarem, para nos governarem, E aí, chegou o ponto de tipo assim, quem que ia ficar? Porque era uma questão ali também de descendência, Eles não queriam nem ele, nem os filhos, Aí eles falaram assim: olha, a gente quer um rei como as outras nações têm. A gente não quer mais saber de ser liderado por um profeta, por ninguém. Nós queremos um rei como as outras nações são guiadas. Eles não enxergavam, que Deus era o rei deles, Sempre a humanidade foi inclinada a adorar a criatura ao invés de adorar o Criador, Sempre foi assim, E sempre as pessoas, como nos dias de hoje, As pessoas acabam trocando, invertendo ali a glória do Senhor, colocando a glória do Senhor em outras coisas, não conseguem enxergar quem é realmente que dá vitória para eles, Porque o Senhor fala que não é o dinheiro, não são pessoas, não são condições que nos possibilita ter vitórias, mas sim Deus, Quantas vezes a pessoa tem aí, recebe uma cura e ela não consegue colocar aquela cura como Deus, foi Deus que me deu essa cura, Deus me curou, usou aquele profeta para me curar. Não, ela coloca o profeta no lugar de Deus, Fala, não, foi o profeta que me curou, sendo que na verdade o profeta é um instrumento do Senhor, Um profeta de verdade é um instrumento do Senhor, E ele fala, lá em Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele faz todas as coisas, Sem ele nada existiu, nada poderia existir. Nós estamos aqui por conta dele. Tudo que acontece na nossa vida é permissão dele, Seja por imprudência nossa, seja para bênção, porque nós, merecemos essa bênção. Tudo é o agir do Senhor na nossa vida, Não é o outro, não é dinheiro, não é nada disso, E Samuel então fica extremamente triste com o povo por pedir um rei. Eles não entendiam que quem era o rei deles era Deus, Que Deus estava guiando eles. Deus poderia não estar ali de corpo presente, Aparecendo a todos e tal, como um humano, Uma criatura ou algo assim, mas ele estava cuidando deles, de suas necessidades, E ele chega então a Deus e fala o recado, do povo. E Deus fala: tudo bem, Não é uma surpresa para mim, porque eles sempre foram assim, eles nunca me reconheceram, Eles só me reconhecem quando eles precisam do meu socorro. Aí eles vêm até a mim.
né? Mas quando eles não precisam de mim, eles esquecem, me esquecem, né? Quando eles têm outra coisa para recorrer, eles me esquecem, né? Agora, quando não tem mais saída, que eles não têm dinheiro, que eles não têm mais nada para socorrer eles, aí eles vêm até a mim, né? Mas você fala pro povo que eu vou instituir um rei, mas esse rei, assim como é nas outras nações, eles vai tacar o terror, vai ter rei que vai ser tranquilo, né? Que vai ter um coração inclinado a mim, vai ser tranquilo, mas aquele rei que não for inclinado, né, para o bem, ele vai fazer o povo padecer e eles vão se tornar escravos desse rei, né? Vão ter que pagar tributos, vão ter que entregar suas filhas para serem concubinas do rei, vão ter que viver em benefício do rei. Aí Samuel vai e avisa o povo, mas o povo fala: nós não queremos saber, nós queremos um rei, nós queremos um rei. Aí Deus pega e levanta então Saul, né? Saul é coroado rei, né? Ele manda, na verdade, ele faz uma situação para que Saul se encontre com Samuel, avisa Samuel que ele vai ser o novo rei de Israel, né? E com o tempo ele é coroado ali, o rei do povo, né? E por um tempo, Saul até andou de acordo, né, com a vontade do Senhor. Por um tempo, ele se submeteu ao Senhor, reconhecendo que quem tinha colocado ele, dava vitória nas guerras, era Deus. Mas com o passar do tempo, ele foi deixando aquela glória que o povo mandava, né? Nós vencemos porque Saul está conosco, porque Saul sai às guerras, porque Saul isso e aquilo, né? E ele deixou isso entrar no coração dele, se colocou no lugar de Deus, recebendo a glória que só pertencia a Deus, a ele, né? Ao ponto de Samuel instruir ele sobre um pedido do Senhor, uma ordem do Senhor para ele em batalhas, em outras situações, e ele não fazer o que o Senhor pediu, porque o que o Senhor pediu, naquele momento ali, vamos supor, ia fazer com que o povo ficasse chateado, bravo com ele, entendeu? E não ia gostar mais dele. Igual teve uma situação onde era para Samuel fazer um sacrifício, e Samuel estava demorando para chegar, o povo começou a ficar agoniado. E aí Saul, para agradar o povo, foi e fez o sacrifício. Porém, o sacrifício era algo que só o profeta escolhido por Deus poderia fazer, ninguém mais poderia fazer. Né? E ali foi o estopim, assim, de tudo que ele estava fazendo, né? Todas as desobediências que ele estava cometendo, né? E aí Saul fala, por conta disso, né? O estopim, na verdade, né? Mas por conta disso, Deus tirou o teu reino e vai levantar outro. E levantou, né? Levantou Davi, que era chamado por Deus na palavra como um homem segundo o coração de Deus. Davi em tudo rendia graças ao Senhor, todas as batalhas, em tudo que ele ia fazer, em tudo que ele ia dizer, ele fazia questão de engrandecer a Deus, falando que Deus era quem tinha feito, quem tinha dado, né? Era Deus, não era ele, não era ninguém, era Deus, né? E aí Deus envergonha Saul, porque assim que ele decide tirar, né, o trono ali de Saul, que Davi aparece na história e mata Golias, né? E a partir daquela primeira vitória ali de Davi, ainda menino, né, adolescente ali, quando ele mata Golias, o povo na hora deixa de adorar Saul para adorar Davi e começa a render glórias a Davi, né? Ai, Davi matou Golias, né? Davi nos salvou, porque o povo era assim, né? E aí Deus tira a glória do rei Saul, a glória que ele achava que ele tinha, tira a glória e coloca nas mãos de Davi e torna Davi, por ele ter um coração segundo o coração dele, né, que rendia glória sempre a ele fez de Davi um dos maiores reis, né, da história e tão incrível que nós até hoje falamos dele, né, mencionamos o nome dele. A história dele foi escrita na Bíblia, né?
Deus fez questão de falar sobre o filho dele, sobre a boa conduta que ele teve. Amém. O Eterno te ama.